brasileiro com um clássico carioca no Sport TV neste sábado. Esses são os jogos: Goiás e Inter, Atlético Paranaense e Atlético Mineiro, Botafogo e Flamengo às 9 da noite com transmissão do Sport TV, Grêmio e Cuiabá, Fluminense e Fortaleza, Corinthians e Palmeiras, Cruzeiro e Bragantino, Bahia e Vasco, América e Santos, São Paulo e Coritiba. Um desses jogos aí, segundo um dos treinadores envolvidos, né, vai chegar depressa demais. É o Botafogo e Flamengo. Bruno Lage reclamou porque o time dele jogou na quarta e vai ter que jogar de novo domingo contra um Flamengo que só descansou porque sábado à noite, contra um Flamengo que descansou porque foi eliminado, né? O Flamengo poderia ainda estar na disputa, poderíamos ter tido um Fla-Flu, inclusive. Maldito Flamengo se eliminando para ganhar vantagem contra nós. Então, essa é a situação atual do Campeonato Brasileiro. E o Bruno Lage, ontem a gente mostrou aqui, né, a reclamação dele. Hoje o Globo fala em virada de chave, que o Botafogo vai se concentrar a partir de agora exclusivamente no Campeonato Brasileiro, e o Extra fala de última chance de reação dentro do Brasileiro para o Flamengo, mas também, talvez animicamente, né, na preparação aí para enfrentar o São Paulo pela final da Copa do Brasil. O Bruno Lage levantou, entre as suas reclamações, o seguinte tema: se fosse o Flamengo, será que o jogo seria sábado? Né? E aí alguém foi lá para tentar responder. O Globo fez um levantamento de quantas vezes Flamengo e Botafogo tiveram que jogar com pouco tempo de intervalo. E a média do Flamengo, entre um jogo e outro, é de 3 dias, 8 horas e 20 minutos. A média do Botafogo, de junho para cá, na distância entre Copas e Brasileirão, é de 3 dias, 9 horas e 48. Ou seja, o Botafogo, entre um jogo e outro, tem um pouquinho mais de tempo para descansar do que o Flamengo. Ou seja, esse tipo de reclamação é muito boa para animar o torcedor, né? Para o técnico dizer: olha aí, eu estou do lado de vocês, estou aqui defendendo nossos interesses. Mas na vida real, tá igual para todo mundo. A aplicação prática Você acha que muito contra os pequena. fatos ainda vai ter argumentos? Sempre. Porque no Brasil, essa frase, não sei como é que tentaram emplacar essa frase contra fatos no argumento, se já temos uma frase anterior a essa, que é a do Nelson Rodrigues: se os fatos estão contra mim, pior para os fatos. Né? Essa frase invalida a outra. Né? Era um momento de reclamação ali, de queixa, enfim, não é uma situação confortável para o Bruno Lage, né? Trabalhar o time depois de ser eliminado na Sul-Americana para enfrentar o Flamengo, mas essa questão de tentar jogar o privilégio para o outro lado não... Você acha que isso foi astúcia de Flamengo? Não colou. Vamos ser eliminados. Vamos ser eliminados da Libertadores estrategicamente para poder enfrentar o Botafogo descansado no sábado. O que eu questiono aqui é se o descanso do Flamengo vai melhorar alguma coisa com relação a enfrentar o Botafogo, porque, né, o Flamengo teve suas piores atuações recentes, as piores, não sei, mas 2 atuações muito ruins voltando de um período longo de treinamento. Longo para os padrões do futebol brasileiro, Sim. Longo uma semana, né? Perdeu do Bragantino, lembro, depois da data FIFA, e se não me engano foi o jogo contra o Cuiabá também, que vinha depois de um período de descanso. Contra a Internacional, fim de semana passado também, teve um... Embora isso não vai ser uma opinião muito popular, porque a atuação contra a Internacional foi muito ruim, construtivamente, o time construiu muito pouco. Mas defensivamente, eu estou ciente que estava jogando contra o adversário faltando entrosamento, porque a Internacional colocou muitas reservas, mas a funcionalidade, que palavra feia, a funcionalidade da defesa foi o melhor que eu vi em tempinho de Flamengo. Tem um tempão, né? E deu para ver que pelo menos aqueles dias de treinamento tinham sido usados para melhorar a linha defensiva. Então, foi uma surpresa para mim, para ver que está pensando
Esse homem aí está pensando, parece que está pensando em defender de uma outra maneira contra o Botafogo, com linha de 3. E foi o que ele usou no começo do trabalho, numa transição do que vinha fazendo o Vitor Pereira. Sim. Né? O Vitor Pereira insistiu na linha de 3. Sim. Porque a linha de 4, mesmo com o Léo Pereira, que não nasceu para jogar no linha de 4 alto, não nasceu por isso. Funcionou bem contra a Internacional. Mas talvez isso dá luz em um dos problemas que o técnico de Flamengo tem. Ele tem muitas opções, ele tem muito brinquedo. Vamos brincar com isso. Não. Eu gosto mais desse brinquedo aí. Vamos brincar com isso. Então, é que o São Paulo tem como base do trabalho, e ele fala isso, né? A saída de bola com 3 jogadores. Né? Mas não necessariamente esses 3 jogadores precisam ser zagueiros. Não. Mas se um deles é Thiago Maia, você compromete o saída um pouco, né? Mas isso também faz... Não, se eu vou colocar Ayrton Lucas junto com Bruno Henrique, eu preciso de alguém para tapar aquele buraco. Vai ser Thiago Maia, mas compromete saída. Alguns brinquedos não concordam muito bem com outros brinquedos. Mesmo que sejam 2 bons brinquedos. Mas né, o encaixe de um com o outro não é perfeito. Né? Queria lançar a mão aqui, como você falou, de psicologia de botequim. A impressão que eu tenho de revisando assim, o que eu achei dos últimos jogos do Flamengo, assim, né? Eu vejo um esgotamento ali, essa falta de inspiração, né? Não, falta de empenho jamais, assim, há empenho sempre dos jogadores, mas tem uma falta de inspiração, assim, que leve a melhores resultados, com um elenco, talvez um dos melhores do futebol brasileiro, né? um elenco estelar, né? E tem um termo que está sendo muito usado hoje em dia aqui entre nós, né? Um termo que vem de... eu não sou culpado, não fui eu, não. Na Inglaterra ou dos Estados Unidos, burnout, né? Quando o seu cérebro para de trabalhar, síndrome de burnout. Você não consegue fazer mais nada, então para... Porque... Esgotado. A gente tem uma palavra em português que esgotado, é por isso que eu falei, né? Esgotamento, mas a gente prefere palavras em inglês para... Vai fazer o quê, né? Talvez o Flamengo tenha... usava estafa para falar isso. Desapareceu essa palavra no nosso vocabulário. Estafa, acho que é melhor. Estafado. É melhor do que esgotamento, acho que estafa é mais preciso do burnout, né? Que está se usando muito. Me parece que o Flamengo está atravessando essa fase, assim, de... Tô com estafa, eu não consigo fazer nada bom agora. Tô cansado, meu raciocínio tá cansado, o cérebro está cansado. Você já tocou assim? Você já tocou... Talvez tecnicamente de uma forma correta, mas sem... se você já tocou assim, isso fez uma diferença na qualidade do jogo? Às vezes sim, para mim sempre faz, né? Tem um mecanismo interessante quando você toca um instrumento, né? Em que você está ali totalmente concentrado no que você está fazendo e às vezes, isso é fato, problemas do cotidiano, filhos no colégio, contas a pagar, coisas do cotidiano interferem na hora de você tocar, né? Então, enquanto você está tocando, a mente está trabalhando paralelamente. É um mecanismo estranho que eu trabalho contra, assim, para ficar absolutamente concentrado no que eu estou fazendo. Mas acontecia isso, entendeu? Tantos problemas fora de campo que você tem, que quando você está em campo, o cérebro não consegue dar um switch em tudo que você tem que resolver ali fora. Eu só vou pensar na marcação, na minha aplicação. Isso aconteceu várias vezes, entendeu? De ter que corresponder profissionalmente a um compromisso, e eu fiz bem, mas para mim a minha autoavaliação às vezes era, hoje eu não joguei bem. Hoje eu fiz um papel medíocre aqui. E os companheiros achavam que não. Falaram, não, você estava bom. Eu falei, não. O que eu considero um desempenho bom quando você se desafia. Desafia a sua própria média, entendeu? É isso que a gente espera dos bons jogadores. A média do jogador é mais... Mas quando ele supera isso, aí ele fez uma boa partida. A diferença é que você não tem um adversário tentando impedir que você toca, né? Então... O adversário é você mesmo. É verdade. Qualquer profissão tem o desafio da repetição, né? Você pode pensar aqui no Redação, vou lá apresentar o programa de novo. Todo dia. Né? Tudo bem, são outros jogos. Os comentaristas mudam de um dia para o outro. Tem que aguentar aquele inglês chato mais uma vez. Né? Posso ter essa dificuldade de sair da cama de manhã. Né? Mas como você disse, a gente não tem a gente tem adversários aqui, a gente está lutando pelo primeiro lugar na audiência e tal. Ele não está aqui para atrapalhar a gente. Né? No futebol, realmente, isso é fundamental. Isso muda
Mas talvez o Flamengo, desculpa retomar, pode estar sofrendo de síndrome de burnout. Sucessivas trocas de treinador, problemas de gestão. Volta um pouquinho atrás. Pressão todo jogo. Muita pressão da torcida. Referendo em cima do técnico deve ser mandado embora e tal. Muita pressão da torcida, muita pressão da imprensa. Se a gente lembrar, semanas atrás, os jogadores estavam se pegando em socos, né? No treino, foi assim? Preparador físico socando o jogador em treino socando outro jogador. Foi assim, né? Pouco tempo atrás. Quando isso aconteceu com o Gerson, eu falei, esse time está esgotado. Intelectualmente e emocionalmente, né? Acho que depois melhorou, teve uma partida em que todos foram abraçar o treinador, enfim, dando o recado, não, tá tudo bem entre a gente, estamos unidos, assim, mas é fato que eu achei, por uma série de razões, o time está como lembrou Marcelo, não dá para imaginar Sampaoli acalmando o ambiente, né? Você não vai para o spa Sampaoli, isso é um ele está sempre 220. Isso. Né? É engraçado porque a gente estava falando do Vojvoda antes, e o Vojvoda nas entrevistas, ele transmite uma serenidade, né, falando assim, eu nunca vi alguma coletiva do Vojvoda, ele intempestivo, rebatendo perguntas assim, né, como alguns treinadores fazem, rebate perguntas de jornalistas, né? Agora o Sampaoli dá essa impressão, um temperamento mais explosivo, mais argentino mesmo, mais aquela coisa portenha, né, explosiva, apimentada, né? Mas talvez o Flamengo esteja passando por essa fase. E é esse calendário do futebol brasileiro que, de fato, eu perguntei para um fisioterapeuta que toma conta do meu braço esquerdo hoje, né? Eu estou com um problema no braço esquerdo por excesso de repetição, mesmo que os tenistas têm, nesse momento eu tenho. Estou cuidando do meu braço esquerdo, porque daqui a pouco vou voltar para a estrada, vou ter que pedir licença aqui para o Marcelo Barreto, alguns compromissos aqui, vamos ter que mudar aqui a redação para que eu possa participar. Estou preocupado com o braço e perguntei para ele, falei, vem cá, esse futebol, essa sequência de lesões do futebol brasileiro, essas pressões assim, muitos rompimentos de ligamento, enfim, o que você atribui isso? Aí o fisioterapeuta foi taxativo, ele falou, calendário. Mas você não acha que os campos ajudam também? O ritmo de jogo, hoje muito mais exigente, ele falou, não, sem dúvida, o ritmo de jogo exige muito da preparação física, mas, para mim, o grande causador das contusões do futebol brasileiro, dos grandes problemas dos clubes brasileiros, é o calendário. Ou seja, temos aí um burnout físico e mental. Né? As duas coisas estão pesando aí, não só para o Flamengo, não só para o Botafogo nesse intervalo curto de jogos, né? Mas para todo mundo.